Bom, eu reagi mais diretamente aos textos, não é? E ao 2020 e ao 2084. E eu pensei assim, bom, sobre o 2020, o meu pensamento é este, eu pensei tudo que pode correr mal. E sobre o 2084, penso para mim, não é? Tudo que podia correr bem. E porquê? Porque quando eu penso em 2020, eu penso já amanhã, praticamente. Não é? Eu penso, basicamente, tenho que pensar quais são as tendências que estão em curso e o que é que vai acontecer num prazo muito curto. 2020 é daqui a 8 anos. Provavelmente alguns de nós vamos nos reencontrar em 2020 e dizer, olha, lembras-te daquele dia? 2084 é bem diferente, não é? 2084 é o tempo que eu fiz este exercício, é o tempo em que os meus filhos terão 86, 81 e 75 anos. 75 anos. O que é curioso, faz pensar o seguinte, bom, apesar de tudo, os meus filhos, que são meus contemporâneos, não é? Eu fui alguns filhos, estarão lá. Em princípio, com sorte estarão lá. Não é? E isso faz-me pensar no papel que a utopia tem. Porque eu penso que falar de utopia não é basicamente falar de utopia. Falar de utopia é falar de um caminho que nós queremos. E falar de distopia também não é falar de um futuro, é falar de um caminho que nós não queremos. E, portanto, representa-se a utopia, né? Representa-se uma realidade, uma ficção, e para isso é que servem as ficções. Isto que o Miguel teve a fazer é, no fundo, é uma ficção, mas justamente é essa ficção que dá o suplemento à realidade, né? Para nos mobilizar a vontade. Isto é o que eu quero, isto é o que eu não quero. E nós precisamos disto para nos orientar, de algum modo. Se vocês repararem, nós vivemos num tempo, pelo menos é a minha opinião, talvez não reparem, mas talvez acompanhem a minha nota, não é? E reparem como eu que nós vivemos num tempo, desde há muito tempo, mas mais agora, talvez do que nunca, vivemos num tempo onde não há utopia. Nem utopia, nem distopia. Eu concordo inteiramente com o Miguel quando disse que as distopias sucederam às utopias. É absolutamente verdade. As utopias apareceram no século XVI, são exatamente estas, Campanella, Thomas More, o terceiro que me disse, o Francis Bacon, e depois temos o período das distopias, não é? Que é, sobretudo, um período que vem no século XX. E que é um período onde começa a aparecer um pensamento trágico sobre a técnica, sobre o poder destrutivo dos homens, onde aquela imagem do mito do bom homem, não é? Do bom selvagem, é beliscada com a possibilidade dos homens mais cultos fazer o melhor mal possível. Pensem em Auschwitz, não é? Ou pensem também no facto de que saber, a relação saber, poder, progresso, afinal não corresponde em nada à verdade, não é? Mais saber pode não corresponder a mais poder. Eu, por exemplo, quanto mais sei, agora, hoje em dia, mais sinto-me impotente de intervir na realidade, por exemplo, com uma consciência clássica, não é? Mas o saber, poder e progresso também deu origem a instrumentos de destruição, a instrumentos de destruição maciça, não é? E, portanto, o século XX é um século de suspeita. Não é? Aliás, há mesmo isso, os filósofos da suspeita, o Freud, outro, o Nietzsche, não é? O Darwin também, de algum modo, não é? Que vêm de algum modo dizer, não é? Aquela imagem do homem dotado de uma razão com uma capacidade, portanto, excepcional, com a qual poderia transformar claramente o mundo, e transformar o mundo significava manipular a natureza com uma concepção de natureza instrumentalizada, claro, que era aquela que havia no tempo, daria origem a progresso. Essa concepção desaparece, não é? E então temos as distopias. Mas as distopias aparecem como quê? Aparecem como sinalizadoras do perigo, não é? De perigos que não queríamos seguir. Não eram propriamente visões do futuro. Quer dizer, portanto, olhar, é claro que são sempre postas, podem ser postas de várias maneiras. Uma é como o George Orwell fez, não é? Escreveu em 1984, toda a gente conhece, não é? Toda a gente conhece a ideia de nova língua, toda a gente conhece aquela ideia do Big Brother, não é? Tudo isso são os conceitos de 1984. E que foi escrito, salvo erro, em 1948, não é? Eu troco os números, não é? 48, não é? Então, sim, de facto, estamos a falar, não é? De 30 e tal anos depois, não é?
Mas há muitas outras distopias que não são feitas no tempo, no para o futuro. São feitas, por exemplo, numa ilha afastada aconteceu isto. Não é? Há uma muito engraçada, feita pelo Anatole France, que é um autor francês, que nos anos 20 escreve um livro chamado A Ilha dos Pinguins. A Ilha dos Pinguins. É muito pouco conhecido. Eu aqui encontrei por acaso há uns anos, e agora tínhamos aqui um caminho, e eu lembro-me, vou falar da Ilha dos Pinguins. E o que é a Ilha dos Pinguins? A Ilha dos Pinguins é um frade, no fundo, irlandês, não é? Só para dar um exemplo muito rápido do que era uma distopia não feita no tempo, mas feita no outro lado do mundo, digamos assim. Um frade irlandês que a dado passo sempre de necessidade de ir evangelizar pelo mundo fora, não é? E mete-se num barco e vai parar uma ilha. Acontece que ele é muito cegueta, não é? Ele vê muito mal este frade, não é? E ele vai parar uma ilha e começa a ver gente, começa a ver umas silhuetas e começa a batizar aquela gente toda. E começa a estudar os comportamentos daquela gente toda. Até que, no concílio dos deuses, digamos assim, no céu, qualquer coisa, há a percepção de que alguém estava a fazer um pecado grave, que era batizar animais. E o que é que aconteceu? O senhor era cegueta e estava a batizar pinguins, não é? Mas o curioso é que isto é só revelado no fim. Porque, entretanto, ele vai relatando todos os defeitos da construção de uma sociedade organizada, etc., não é? Naquela sociedade. Portanto, podia ser perfeitamente uma sociedade humana, não é? E, portanto, isto é considerado uma sátira, não é? Uma distopia com um caráter de sátira forte. Mas que é feita justamente pegando numa ilha que está perdida no meio do Oceano Atlântico, ou Oceano Pacífico, e não propriamente, não é? Fora do tempo. Então, o que é que são as distopias e as utopias? São, de facto, representações que exigem sempre um suplemento face à realidade, não é? Um suplemento de simbólico, de ficção, que nos ajude a indicar, ajude a perceber para nós próprios, não é? O que queremos e o que não queremos. Portanto, no fundo, são coleções de valores. São aquilo que eu gostaria que, de algum modo, eu soubesse que em 2084 os meus filhos ainda teriam, não é? Partilharam de alguma coisa comigo, não é? São os contemporâneos ainda, de algum modo. E então isso vai chegar lá, de algum modo, não é? E eu penso que o 2004 é mais fácil para mim pensá-lo como aquilo que podia ser do que propriamente aquilo que podia correr bem, não é? Do que aquilo que pode correr mal, que é em 2020, que é o que me preocupa mais, até porque é aquilo que está muito ao alcance de cada um de nós, enquanto cidadãos, não é? Temos de tomar decisões, não é? Sobre o que fazemos da vida, sobre como intervimos, como agimos, e os tempos não são fáceis. E os tempos não são fáceis precisamente neste ponto, não é? Volto dando aqui um bocadinho um círculo para acabar esta primeira ideia, que é, nós vivemos um tempo onde não há este suplemento. Este suplemento é considerado um mau suplemento. É considerado um suplemento que prejudica a eficácia do sistema, digamos assim. Não é? É um pouco como dizer isto. O suplemento introduz entropia, que é uma palavra que não é nem utopia, nem distopia, mas introduz entropia nas decisões que têm que ser tomadas de maneira a que tudo funcione de uma forma eficiente, não é? E muitas das descrições que a Patrícia faz no seu texto, não é? Apontam muito para esta ideia, não é? Maximizando-a, digamos assim, ou passando ao limite, não é? Em vez de idealizar, um pouco como levar ao limite o que trabalha este registro da eficiência, não é? Que é, sei lá, o exemplo que o Miguel também pegou, não é? Que é o exemplo, os meninos da escola deixam de ter professores e passam a ter psiquiatras e não sei o quê. Ou então todos os exemplos que o Miguel deu dos chips que são colocados, não é? Nas pessoas. Bom, e este ponto, portanto, é um ponto para mim bastante importante, que é pensar sempre que utopia e distopia são ideias muito importantes para nós, para nos situarmos no mundo. E não são propriamente construções de futurismo ou de futuro. Embora estas se possam encarnar e possam coincidir, não é? Mas não tem que ser necessariamente. E é bom a gente perceber esta diferença. Um segundo ponto que eu gostava de falar um pouco tem que ver, talvez, agora um pouco com o futuro. Aliás, eram ideias que me iam ocorrer enquanto ia ouvindo o Miguel. Há duas ideias que eu gostava de chamar a atenção e que são um bocadinho paradoxais. E, portanto, eu acho que, pelo menos heuristicamente quer dizer, não é? Suscitam curiosidade e levam as pessoas a ir para casa a pensar. E uma é esta, ou pelo menos, modestamente, não é? Penso que possa levar alguém a pensar um bocadinho nisso, não sei, se calhar só a minha que me diz alguma coisa. Mas que é esta?
geralmente, e isto é um pouco paradoxal, que é isto, geralmente, aquilo que é mais previsível no futuro é aquilo que está mais lá para trás no passado. Aquilo que é mais recente no presente é aquilo que rapidamente passa e que não fica no futuro. O futuro geralmente é mais... Vocês reparam, o último gadget, a última coisa que apareceu agora, muitas acontece isto muitas vezes nos filmes de ficção científica, dá 30 anos atrás, e que agora olhamos para eles e aquilo é ridículo, não corresponde nada à sequência. Geralmente, aquilo que é mais seguro e que devíamos encontrar no futuro é aquilo que já encontramos no passado desde há muito tempo. Portanto, as continuidades são muito maiores do que propriamente as inovações. Quer dizer, é claro que há inovações, mas é mais previsível encontrar no futuro o que é antigo, digamos assim, o que é passado, do que é recente, do que marcou o presente recente. E a segunda ideia é que nós tendemos a acelerar o futuro, quando procuramos antecipar o futuro. O futuro não muda assim tão depressa. É um pouco também um corolário da primeira ideia. 2020 está aqui à esquina. Provavelmente nós vamos ter mais tablets, mais umas coisas engraçadas, mas reparem que, só para vos dar uma ideia, 2020 é daqui a 8 anos, nós fomos à Lua há 40 anos, salvo erro. Acho que foi no ano em que eu nasci. Há 40 anos. Não, 72. Não, 69. Não, há mais tempo. Então já vai há 43 anos. 43 anos. Sim, mas 43 anos é uma brutalidade de tempo. Se nós em 69 disséssemos que em 2012, que é o ano em que estamos, em 2012 ainda não voltámos a fazer mais nada na Lua, nem sequer fomos a Marte, nem a Vênus, nem saímos para sei lá. Vocês lembram-se de uma série de ficção científica que havia, que era o Espaço de 1989? Nada disso aconteceu. Quais bases na Lua? O que significa que as direções pelas quais as coisas evoluem, mesmo do ponto de vista tecnológico, dependem de muita coisa que não está ao nosso alcance agora determinar. E também é isso que deixa com que a história fique em aberto e se torne uma história interessante. Não é? Nós não conseguimos dizer como é que vai ser o futuro muito rapidamente. Não é? O grau de imprevisibilidade permanece muito grande, mas a ideia era outra, não é? O grau de imprevisibilidade parece... Não, mas é isso, é importante, porque de facto eu é que me desviei. O grau de imprevisibilidade é muito grande e, por outro lado, as coisas que mudam muito mais devagar do que parece. Não é? Quer dizer, não há uma mudança tão rápida quanto isso. Por isso é que eu dei um exemplo da ida à Lua, não é? E a evolução foi para o outro lado. A evolução foi, por exemplo, aos computadores. Para vos dar uma ideia, que se calhar, de facto, seria absolutamente impressionante quando aparecem os computadores, não é? Dos anos... Já não sei qual é. Não é? Computador pessoal, sim, mas antes disso, aqueles grandes computadores, 40 e tal, pariam, talvez este palácio todo. E hoje eles cabem, não é? Quase no tamanho de uma célula, não é? Com a nanotecnologia eles cabem, não é? A mesma capacidade de processamento cabe, não é? No tamanho de uma célula. Isso seria talvez absolutamente impensável, não é? Não é? E portanto, quer dizer, pensem assim, é como termos vários dedos aqui, que podem, um até pode ficar exatamente na mesma posição e o outro esticar, como o nariz do Pinóquio, não é? Mas agora um dedo, imaginem, não é? E portanto, isto não é muito fácil de dizer como é que vai ser. Pronto, e portanto, eu penso que relativamente ao futuro convém sempre ter em perspectiva estas duas ideias. Mas é evidente que há, apesar de tudo, e para fazer um pouco, não é, de debate ou diálogo com o Miguel, há de facto algumas ideias que eu também tenho. Por exemplo, uma das ideias que eu tenho tem a ver justamente com as máquinas, não é? É evidente que nós não irmos à Lua ou não irmos mais a Marte e essas coisas todas, não é? Toda a exploração espacial, para fora, não é? Espacial, não é? Astronautas, não é? Os astronautas, os espaçonautas e os cosmonautas, não é? Mas justamente estava ligada com isso, não é? Porque os cosmonautas eram como os soviéticos chamavam, os astronautas eram como os americanos chamavam e os espaçonautas eram como os franceses chamavam a coisa. Quando acabou a Guerra Fria, é? Deixou-se de investir na exploração do espaço, não é? Da conquista do espaço. E, portanto, evidentemente, uma opção política, uma opção, sobretudo política, não é? Geoestratégica, digamos assim, nisso. Mas porquê que então a gente desenvolve tanto esta ligação agora com as máquinas? Estas outras máquinas, os computadores, os iPads, os iPhones, toda esta tecnologia. E isto é interessante, porque se nós ligarmos
para o estado da economia, não é, nos últimos anos, nós o que reparamos é que talvez, de algum modo, nós estejamos a regredir, no sentido em que aquilo que antes dizia, há 10, 15, 20 anos, que era trabalhar menos horas, que era ocupar espaço de lazer, estava a ser, de algum modo, enfim, substituído por uma tendência para voltar a trabalhar muitas horas, para voltar a ocupar o trabalho, o tempo de lazer, sob um regime de trabalho, um regime de qualquer trabalho. Mas com uma diferença grande que nos distingue dos operários do século XIX, não é? Que os operários do século XIX tinham um tipo de máquina à qual eles se afeiçoavam, ou seja, as máquinas eram feitas de maneira que as pessoas se afeiçoassem a elas, não no sentido sentimental, não é? É que se adaptassem a elas, não é? Se adaptassem a elas, mas eram máquinas para trabalho físico. E nós hoje em dia temos umas máquinas às quais também nos afeiçoamos, mas que não são as máquinas para trabalho, enfim, de serviços, são os computadores, são os iPads, são os iPhones. É extraordinário o tipo de vinculação que eu tenho com esta peçazinha. Não é? Eu provavelmente é a primeira coisa que deixo todos os dias. E a última que deixo todos os dias. Não é? Pode acontecer que eu seja a minha mulher também, para não montar aqui um problema, mas não fosse esse facto, provavelmente seria o objeto com quem tenho mais intimidade, não é? Que me acompanha praticamente sempre e com quem faço tudo. Isso significa o quê? Isso para muita gente. Isto para muita gente. E isto é o último grito, mas daqui a aí sim, eu diria que em 2020 nós todos estaremos com um iPad e um iPhone e estaremos muito ligados a máquinas. E aí sim, a simbiose com a máquina, não é, tende a crescer. E tende a crescer num sentido em que ela nos apanha não pelo lado da produção, mas pelo lado do lazer. Nós queremos ter um iPad porque nos dá lazer. E depois é que ele se torna um instrumento de trabalho. A lógica é um pouco diferente. A lógica é que nós nos tornemos, enquanto pessoas, pessoas afeiçoadas à partida, logo pelo seu lazer, logo pelas suas escolhas, digamos assim, logo pelas suas convicções, a terem uma disponibilidade produtiva, a algum tipo de produtividade. O próprio lazer é pensar em termos produtivos. Mas pensem bem, é pelo lazer. O que significa pelo lazer? É que o lazer é aquilo que eu escolho fazer, não é aquilo que eu tenho que fazer por necessidade, é aquilo que eu faço porque escolhi, porque me dá prazer, porque me dá gozo. É aquilo com que eu, de algum modo, me identifico. Então, se calhar a modificação que vamos ter nos próximos anos, não é? Enquanto tendência nos nossos hábitos, nas nossas maneiras de estar, nos nossos cotidianos, é de facto nós tornarmos outra vez muito produtivos, não porque estejamos numa fábrica a trabalhar, não é esse o modelo. Esse modelo será, talvez, na China e por aí fora, mas até podemos estar em casa, até podemos estar num jardim a ouvir sons produzidos não é? no contexto de uma instalação magnífica, até podemos estar aí, mas podemos estar claramente sempre a trabalhar, não é? Sempre ligados a um dispositivo produtivo. Vocês pensem, só para passar este ponto, vocês pensem o que é que ganharam e o que é que perderam com uma coisa que todos de certeza têm nos vossos bolsos, que é o telemóvel. Vocês deixaram de estar indisponíveis. Não é? Vocês e eu, não é? Nós todos deixámos de estar indisponíveis. Não é? O telemóvel foi uma coisa que, quando eu tive o meu primeiro telemóvel, fiquei tão contente com o primeiro telemóvel. Gostei, que ganho. Agora eu posso contatar as pessoas quando eu quero, precisamente. Posso ser contatado quando eles quiserem. Hoje em dia, é praticamente, do ponto de vista profissional, impossível eu não atender o telemóvel, porque se tem um SMS, porque se tem não sei o quê, e, não é? Às vezes por 3 podem dizer, o senhor não quis de facto responder. Não é? E portanto, eu não tenho direito à indisponibilidade. E este regime de disponibilização total das pessoas, não é? Que começa pelo lazer, é, no fundo, um bocadinho aquilo que vocês ouvem quando dizem que as pessoas devem ter uma cultura de risco, desculpem fazer um bocadinho de política, uma cultura de risco, que devem assumir uma perspectiva, enfim, de encarar a vida como uma coisa mais precária, não é? Que têm que jogar e têm que se submeter às vicissitudes. É, no fundo, não é? Disponibilizar-nos para um jogo competitivo que é logo assimilado nos valores muito básicos, não é? Da nossa existência. Valores com os quais nós até tendemos a concordar inicialmente.
Então é preciso talvez um jogo aqui de resistência, não é? De resistência a esta assimilação às máquinas. E talvez a principal palavra para resistir às máquinas tem a ver um pouco com isto do ensino. Os chips que entram nas nossas cabeças, que nos podem implantar, etc. Vamos ver. No fundo não é muito diferente o chip implantado na nossa cabeça e a grande vantagem que é hoje temos no Wikipédia, não é? A Wikipedia, não é? Que tem lá imensa informação disponível. No fundo, pensem, agora põe tudo na nossa cabeça. Pronto, eu preciso agora do manual de botânica na minha cabeça. Pum! E entra um manual de botânica na minha cabeça. Mas há aqui um aspecto que falha sempre, que é o tempo não é implantável. Nós não conseguimos implantar o tempo. Não é? Nenhum tempo. O tempo é absolutamente, digamos, inassimilável, digamos assim. Havia até um debate na teologia que era a única coisa que Deus não podia fazer era inverter o tempo, não é? Era inverter o tempo, não é? E curiosamente a física agora diz que até é possível isso, não é? Ou pelo menos algumas hipóteses da física, não é? Bom, mas eu não vou por aí. Mas o que a física pode fazer é uma escala muito diferente daquilo que nós podemos fazer nas nossas vidas. De facto, não é possível disponibilizarmos informação e torná-la conhecimento, torná-la experiência, se não for com o tempo. Não é? Nós precisamos do tempo. Mas isso também é, de algum modo, o espaço onde podemos resistir humanamente. Não é? Mas, por exemplo, sim, diga. Só em relação ao tempo, em relação à Wikipédia, não é? Sim. Não é que a Wikipédia fosse impossível sem a internet, mas o tempo necessário para criar a Wikipédia sem a internet era tão longo que era impossível fazê-lo numa vida humana. Portanto, a criação da internet, num certo sentido, encurtou o tempo necessário para criar uma Wikipédia. Sim. E também seria a mesma situação se tivéssemos implantes no certo, que era o tempo da Wikipédia deveria ser mais reduzido, projetando outros tempos para outras criações. Sim. Eu peço desculpa se eu puder entender que eu era contra a Wikipedia, ou mesmo contra os chips. Não. Eu acho que eu sou um grande defensor da Wikipedia e também acho que não vamos fugir a implantes, etc. Eu estava só a dizer que cada novo interface traz com ele um outro tempo, e um tempo por vezes mais curto. Sim, mas há um tempo que não é isso que eu queria dizer, há um tempo que não é suprimível ou substituível, que é o tempo da experiência, né? É o tempo da leitura de um texto, é o tempo sei lá, por muito que a gente tente acelerar algumas coisas, há experiências que não são tidas se não forem temporais. É quase uma pescadinha de rabo na boca, não é? Nós precisamos desse tempo. E também essa é, de algum modo, a grande... eu queria dizer isso, um pouco, a grande capacidade de resistência que se pode opor, enfim, se quisermos ter uma perspectiva mais humanista, enfim, diante das máquinas ou diante da tecnologia, que é, no fundo, ok, tudo isso é muito bom, eu vou precisar disto tudo, isso dá-me imensas vantagens, mas, de facto, eu não posso ter ilusão, e essa ilusão aparece de substituir, não é? De substituir o tempo da experiência, digamos. Não é? A Ana Maria quer dizer qualquer coisa assim. Era precisamente isso, porque muitas vezes confunde-se uma pessoa que é informada com uma pessoa que tem conhecimento. Para ter conhecimento é preciso experiência, é preciso vivenciar alguma coisa e para isso é preciso tempo. E essa é a parte humana. E muita gente está convencida de que sabe muito porque estão informados. Isso mesmo. É. E hoje toda a gente tem acesso, de facto, à Wikipédia e não sei o quê, por um chip da Wikipédia na cabeça, mas depois para quê? Para fazer o quê com essa informação? É isso mesmo. A informação não é conhecimento. A informação é uma condição necessária para conhecimento. E haver mais informação, evidentemente, proporciona mais conhecimento. Mas o conhecimento exige qualquer coisa que não é dada pela informação. E que não há nenhum suporte dessa natureza, Wikipedia ou chips, que o façam. A não ser que a gente vá para uma teoria, como eu estava a dizer há bocadinho, não é? Física, que acelerasse o tempo, uma coisa assim. Não é? Mas em condições como as que nós vivemos, não é? Não é isso que eu penso que possa acontecer. Aliás, a informação é sempre uma base, mas não deixa de ser base. Mas há uma ilusão de que a informação pode, de algum modo, substituir o conhecimento. Não é? Exatamente, porque as pessoas confundem os conceitos. E isto, por exemplo,
sei lá, eu sou professor de filosofia, o Miguel também é professor de filosofia. Só vos dar um exemplo, por exemplo, muitas vezes sucede que nos exames, agora houve uns exames de filosofia, não é? Se testa mais o que o menino narrou do que a capacidade reflexiva, ou de argumentar, ou de empregar experiências que tenha tido num contexto qualquer, não é? Portanto, ligando aquela informação à vida dela e à vida da sociedade, ela não é capaz, não é? Mas sabe imensa informação. Sabe muitas datas, sabe imensa coisa, é? Mas saber muito nesse sentido de informação. Não é? Só para acrescentar, os três mas mesmo sim. Que é informação, conhecimento e saber, que ainda isso ainda seria outro estadio que de facto exigiria tempo, maturidade emocional, é daí, e portanto, eu acho que vivemos muito à superfície na informação, ligada ao computador, a informar-nos, e depois, como não experienciamos nada, o saber, de facto, está muito... Não, sem dúvida. Nós temos assim, bom, geralmente há dados, depois temos informação, depois temos dados números, não é? Depois temos informação, depois temos conhecimento, que já implica alguma, digamos assim, assimilação, alguém não gosta da palavra assimilação, mas alguma incorporação na sua experiência, e depois temos saber, que no fundo o que é? No fundo a síntese, a capacidade holística, um pouco como dizia aqui o Miguel, de com isso fazer qualquer coisa mais. Só queria dizer mais duas ideias, eu sei que estamos cansados, não é? A segunda ideia, mais duas ideias além das que já disse. Há um outro problema que nos vai marcar o futuro, não é? Que é a escassez. A escassez. Nós não temos mais a premissa que tínhamos até agora, que era de crescimento. A não ser que haja um salto, e aconteceu várias vezes, mas enquanto não houver um salto extraordinário do ponto de vista, sei lá, de uma descoberta que permita produzir energia quase gratuita, não é? Alguém aqui de física, a fusão frio, é assim, não é? Alguém confirme, não é? Eu estou a dizer bem, fusão frio, é expressar a fusão frio. A não ser que tenhamos uma descoberta científica desta natureza, e tivemos várias, já tivemos várias vezes saltos, não é? Tecnológicos que permitiram, ok, o jogo é novo, não é? A não ser que tenhamos um salto desses, portanto, uma modificação, não é? Tecnológica que nos permita obter muito mais recursos, nós estamos a gerir o escasso. Não é? E estamos a gerir o escasso significa que não temos muito mais para onde crescer. Não é? E isto implica, de facto, saber recuperar, não é? Saber recuperar um pouco aquelas coisas que o Miguel dizia acerca de, sei lá, um certo comunitarismo. Eu não gosto muito da expressão comunitarismo só por esta razão. O comunitarismo muitas vezes é um fechamento das sociedades, não é? É um fechamento das comunidades. Não é? Eu penso que o que é importante é pensar assim, pensar em proximidades. Não é? E as proximidades até podem ser pensadas independentemente das fronteiras. A tecnologia pode ser um excelente instrumento de proximidades. As redes sociais são instrumentos de proximidade. Não é? Há muitas formas de podermos pensar formas de realizar humanidade através da proximidade. A proximidade intelectual, a proximidade de afetos, a proximidade de projetos, a proximidade de empenhos, de causas, não é? É linkar, digamos assim, relacionar. E isto é qualquer coisa que existe em curso, não é? Existe em curso, é uma tendência que já está esboçada e ela pode ser uma resposta à escassez. O que eu digo é isto, a proximidade, uma cultura de proximidade pode ser uma cultura de resposta à escassez. Não é? Ou seja, eu conheço casos, sei lá, estou-me a pensar numa ilustradora que vive no meio de uma terrinha no Alentejo, completamente abandonado, e que faz uma coisa que provavelmente vocês todos leem todos os dias, que é o Bátomo no público. Não é? Ou tantos outros casos, pessoas que não é, conseguem não é, desenvolver atividades, conheço tantos casos de pessoas que conseguem desenvolver atividades não é, de escala até global, não é? De escala até global, e no entanto estão não é, em... Bom, isto só estou a pensar do ponto de vista, digamos, laboral, mas não é só isto, não é? Temos do ponto de vista de proximidades intelectuais. Hoje em dia podemos ter convergências intelectuais. Significa o quê? Eu encontrar o meu filósofo mais estimado do outro lado do mundo, sem nunca nos vermos e sermos bastante íntimos intelectualmente, como o Miguel também ter o seu escritor preferido do outro lado do mundo e ter
uma intimidade intelectual com ele, não é? Nós podemos hoje termos esta tendência, e esta tendência é uma resposta possível à escassez. Não é? Não precisamos necessariamente andar a construir autoestradas e a queimar quilómetros, não é? Para nos encontrarmos. Não é? E penso que portanto, este problema, a escassez, é um problema novo, até termos uma nova revolução científica. Teremos que viver com este problema da escassez. Não podemos, muitas vezes, ouvir nos discursos políticos, não é? Cá o problema é crescimento. Mas crescer como? Crescer como, não é? Não há muito mais para onde crescer. Não é? Nós já estamos a consumir recursos muito acima daquilo que é sustentável. Não é? Vocês sabem aquela coisa da pegada, não é? Ecológica, não é? Nós já passámos muito isso. Portanto, neste momento nós estamos já a crédito, digamos assim. A crédito, mas a crédito ambiental, não é? Há muito tempo. Portanto, há aqui que dar uma volta, não é? E a resposta possível para a escassez seria, eu acho, a proximidade, não é? E acho que uma cultura de proximidade, uma política de proximidade pode ser feita com os recursos que nós temos, tecnológicos que nós temos. Perdão? Sim, diga. Por exemplo, em relação só a essa, sim, num certo sentido, não é? Esse tipo de proximidade vai ser imposta. Porque a escassez, como definição económica, implica que aquilo que é escasso vai aumentar o preço. Portanto, essa proximidade também vai ser imposta, porque vamos deixar de poder viajar, vamos ter que realmente... Pois, bom, ela é imposta pelos... Sim, não é imposta... Sim, é claro, o imposto aqui pode ter dois sentidos, não é? É um imposto porque não é possível de todo, ou um imposto porque alguém nos impõe. Não é? É claro que as duas coisas às vezes coincidem, não é? Mas dizer que a sociedade é melhor que nos imponham quando não é possível outra coisa, não é? Só não gostamos que nos imponham quando é possível outras coisas. E isto agora permite-me ir para o último ponto. Mas sim, mas claro que sim. Claro que sim. Mas pode ser uma escolha. Pode ser uma escolha. A proximidade também pode ser uma escolha. Porque nós não podemos continuar a consumir. Exatamente. E isso também pode ser uma escolha. Não exatamente, Ana Maria. Eu acho que temos que crescer economicamente para onde? Vou ter que continuar a consumir para desenvolver a economia e não sei do quê? Pois, não é, exatamente, não é seguro que esta maneira como nós tendemos a pensar o crescimento, que é uma maneira que ainda vem da modernidade, que é um pouco assim um gráfico, e temos uma certa... Vai sempre assim, ninguém quer saber o que é que vai acontecer. Mas vai sempre a partir deste suposto, não é? Não é seguro que esta representação não só seja verdadeira, pelos vistos não é verdadeira, mas sequer que seja boa, não é? Se quer seja boa, aquela, do ponto de vista dos valores, não é? Do ponto de vista e o que é que seriam os valores? Os valores seriam os valores mais ligados, digamos assim, àquilo que nós gostamos que seja a condição humana, não é? Um modo de existir humano, sem definir nada em particular, mas é um pouco como, vamos lá ver, uma palavra um bocadinho poética, é um pouco como criar espaços de alma, não é? Nós queremos que a realidade continue a proporcionar espaços de alma às pessoas. Espaços de alma significa espaços de investimento afetivo, investimento intelectual, investimento em trabalho, porque o trabalho não tem que ser só força de trabalho, não é? Como já dizia o Marx, o trabalho pode ser produzir qualquer coisa, não é? Produzir qualquer coisa que eu quero produzir, não é? Aliás, quer em alemão, quer em inglês, não é? Works, não é? Obras, as obras, não é? Nós não temos a palavra, não é a mesma palavra, usamos palavras diferentes, não é? Ou podemos dizer obrar e obra, não é? Nós não temos para trabalho o equivalente logo, não é? Como em inglês e em alemão, mas pode haver outros valores, não é? E este espaço de alma não tem necessariamente de passar por um gráfico, não é? Que seja crescimento. E que no fundo resulta muito de uma concepção da modernidade, não é? Que é de acumulação, a ideia de acumulação. A ideia de que, não, agora já tivemos isto, vamos para a próxima etapa, e vamos para a próxima etapa, e vamos para a próxima etapa. E se calhar não é bem assim, se calhar temos que revisitar, não é? Criar ciclos, e pronto. Não é? E eu penso que a resposta, uma resposta positiva que pode não ser imposta, mas se calhar vai ter que ser imposta, não sei, mas também se calhar não é imposta por vontade política, mas imposta pela própria necessidade, é justamente não é? Tentar, ok, vamos lá criar estes espaços de almas, não é? Através de uma cultura de proximidade. E eu penso que isso é possível. Não é? Eu penso que é possível, tecnologicamente possível, acho que temos uma via, não é? Digamos que temos várias vias na tecnologia, e uma delas é essa. Eu acho que as redes sociais, digamos, é o lado bom, de algum modo, para isso. Não é? O estarmos em rede é o lado bom. É claro que depois há riscos. Toda a tecnologia pode ser apropriada, é como tudo. Não é? Quando apareceu a energia atómica, vocês sabem, não é? Lá foi o Einstein descalço para as Nações Unidas fazer aquele discurso, não é?
para não usarem aquilo para bombas atómicas. Não é? Toda a tecnologia, mas a energia atómica não se pode esconder, não se pode esconder, descobriu-se a energia atómica, não se pode esconder. O maior erro possível, não é esconder a verdade. Não é? Não se pode esconder a verdade. Não é? A verdade está ali. Não é? Agora temos é que saber fazer escolhas certas perante a verdade. Não é? Esconder a verdade é essa paternalizar com a capacidade dos outros fazerem escolhas certas. Não é? Deixe-me só ir ao último ponto, que é o ponto talvez da política. As utopias e distopias geralmente são instrumentos também para pensar a política, não é? Nós pensamos em utopias sempre a pensar em política, realmente. A pensar em sociedade, a pensar como é que nos organizamos e como é que nos relacionamos. E eu queria dizer um pouco algo que veio também numa conversa que eu li com a Patrícia, no fim, para fechar. O Aristóteles, o grande Aristóteles, lá no século V a.C., dizia que a política era a arte do possível. Ele até certo ponto tem razão. Mas depois vou dizer que eu discordo. Mas até certo ponto tem razão. Ele tem razão e tem razão nos tempos de hoje. Os tempos de hoje tendem a pensar o possível como uma variação do efetivo. Digamos, nós temos uma realidade e depois podemos modelizar. Modelizar significa, não é? Fazer variar a realidade e temos um possível. E se calhar temos de pensar o contrário. Nós temos o possível como mais real e depois nós podemos efetivar um possível. Podemos efetivar um possível. É um pouco dizer assim, nós somos um projeto, e um projeto significa temos uma perspectiva de futuro, temos uma inscrição na realidade que nos projeta um futuro, e esse futuro dá sentido ao nosso presente, e para isso, para dar futuro, para dar sentido ao presente a partir de um futuro que eu projeto, eu invisto nele também toda a minha experiência passada, e é assim que o tempo, não é? o tempo humano, não é? Dá sentido à realidade, pode-se efetivar. Não é? E então temos os possíveis que se efetivam. É um pouco dizer assim, todos nós somos, antes de ser, somos poder ser. Não é? Todos nós, antes de ser, somos poder ser. Ora, mas precisamente grande parte da ideologia, não sei se será a palavra certa, mas do pensamento dominante, daquilo que está aí todos os dias fora, é que, não, nós temos um ser. E o poder ser só se justifica depois do ser estar garantido. É um pouco o contrário da ideia de emancipação. Na ideia de emancipação nós temos um direito a ser, não é? Temos um poder ser. E depois é preciso que a realidade, não é? É preciso lutar na realidade para que este direito a ser, este poder a ser, se efetive. Não é? Emancipar é um bocado isso. Não é? Nós temos um bocadinho o contrário. Temos um bocadinho o contrário. Os senhores existem, mas já se justificou que existem, já deu razões para ter direito a existir. Não é? É exatamente isto. É exatamente isto. Não é? A ideia, por exemplo, não é, de que os senhores estão a mais. Os senhores consumiram mais. Os senhores gastaram mais. O que até, de certo ponto, é verdade. Quando pensamos na pegada ecológica, quando pensamos nisto. O problema é quando moralizamos isto e pomos em causa a própria dignidade enquanto existentes, digamos assim. Um mundo sem futuro é um mundo onde não há vida. Há só sobrevivência. Só sobrevivemos. Não é? Sem futuro, só sobrevivemos. Bom, e nesse sentido, estou de acordo com Aristóteles. Não é? A arte do possível é a política. Porque o possível tem muita dignidade. Não é? Mas se calhar nós precisamos também de uma arte do impossível. Não é? E é aqui que a Patrícia, não é? No seu texto, refere várias vezes. E a arte do impossível é, talvez, a última nota, que não falámos aqui, da utopia. As utopias, que são aquilo para que queremos ir, geralmente, até no sentido etimológico da palavra, querem dizer aquilo que não tem lugar. Aquilo que não tem lugar, não é só porque não acontece não ter lugar agora. É aquilo que nunca terá lugar. A utopia, à partida, é irrealizável. É, à partida, impossível. Não é? Impossível. Portanto, o impossível é a marca que talvez nós precisamos de uma política mais imaginativa. Não é? É uma política que não joga simplesmente com, embora com toda a dignidade do possível, não joga simplesmente com o cálculo, não é? Dos meios e dos fins, da realização, não é? Instrumental, da eficácia, da racionalidade instrumental, não é? Que também é uma racionalidade importante, mas é a racionalidade do economista. A racionalidade do economista é sempre esta. Sabem, que aquela ideia da utilidade, não é? Maximizar a utilidade. O que é maximizar a utilidade, não é? É, no fundo, nós fazemos as contas, não é? Há um princípio qualquer que nós achamos que é aquilo que nós queremos, mais prazer ou mais bem-estar, depois depende das contas, do que maximizarmos, e depois fazemos as contas. Será que eu agora calar-me, irmos comer é melhor? Se olharmos para as vossas conferências, provavelmente é, não é? E então a gente decide que sim.
Não é? A gente decide que sim, mas isto é jogar com o possível, isto é a arte do possível, e isto é importante. A arte do impossível é aguentarmos mais um bocadinho e trabalharmos com a imaginação, não é? A imaginação. E nós estamos muito carentes de imaginação na política. A imaginação significa o quê? Significa, de facto, ter ideias. Não é? Ter ideias. As pessoas disseram, por exemplo, a ideia de cidadania. A ideia de cidadania do Rousseau. O homem como cidadão. É uma invenção. É uma ficção. Não é? É o quê? É ele pensar assim, eu agora, ele diz assim, vamos fazer um contrato. Não é? Num livro chamado O Contrato Social, de 1762, não é? Que é um livro, talvez, fundador das nossas Constituições, não é? Como elas são agora, quando os primeiros artigos que dizem o povo é soberano e por aí fora. Não é? E ele diz assim, vamos fazer um contrato. Agora, eu e vocês não vão contratar, eu não vou contratar consigo. Isso era o contratualismo liberal. Não, eu vou contratar comigo mesmo. O que é que vou fazer? Eu vou pegar naquilo que eu considero que é interesse comum de todos e vou entregar isso a uma entidade que eu vou ficcionar, que ele chama vontade geral, que não existe, e ela passa a ser a dona desse interesse comum. E eu continuo com os meus interesses particulares. Mas eu não contrato nunca. Eu não contrato com a Patrícia nem com o Miguel. Eu contrato com a vontade geral. E penso que a Patrícia vai fazer o mesmo, e o Miguel vai fazer o mesmo, e por aí fora. Então, no fundo, com quem é que eu estou a contratar? Eu estou a contratar com cada um de nós, está a contratar consigo mesmo. No fundo, a ideia de contrato social, a ideia de sermos cidadão, é um pacto que fazemos connosco mesmos. É um pacto que, no fundo, não existiria se não houvesse um ingrediente de imaginação. Não é? Temos que nos ficcionar, temos que nos imaginar como cidadãos. Temos que, não é? É um pouco como saímos da nossa posição do interesse. Não, deixem-me pôr na posição, não é? E se eu fosse uma vontade geral? Não é? E isto é fazer política com a imaginação. E eu acho que esta é a ideia da arte do impossível que nós precisamos. Pronto, e é isto. Muito obrigado.